O Ankylosaurus é um membro da família Ankylosauridae, e seus parentes mais próximos parecem ser o Anodontosaurus e o Euplocephalus. Acredita-se que o anquilossauro seja um animal lento, capaz de fazer movimentos rápidos quando necessário. Considera-se que a clava em sua cauda tenha sido usado na defesa contra predadores ou em competição intraespecífica. O anquilossauro foi encontrado nas formações Real Creek, Lance, Scullard, Frenchman e Ferris, mas parece ter sido raro em seu ambiente. Embora tenha vivido ao lado de outro anquilossauro nodosaurídeo, seus intervalos e nichos ecológicos não parecem ter se sobreposto, e o anquilossauro pode ter habitado áreas de planalto. Também viveu ao lado de dinossauros como Tiranossauros, Triceratops e Edmontosaurus. História da descoberta. Em 1906, uma expedição do Museu Americano de História Natural liderada pelo paleontólogo americano Barnum Brown descobriu o espécime tipo do Ankylosaurus magniventris, em 5895, na formação Real Creek, perto de Gilbert Creek, Montana. O espécime, encontrado pelo coletor Peter Kaisen, consistia na parte superior de um crânio, 2 dentes, parte da cintura escapular, vértebras cervicais, dorsais e caudais, costelas e mais de 30 osteodermos, placas de armadura. Brown descreveu cientificamente o animal em 1908. O nome do gênero é derivado das palavras gregas ânculos dobrador ou tortó, referindo-se ao termo médico anquilose, a rigidez produzida pela fusão de ossos no crânio e no corpo, e saurus lagarto. O nome pode ser traduzido como lagarto fundido, lagarto rígido ou lagarto curvo. O nome da espécie tipo magniventris é derivado do latim magnus grandim, e do latim ventre e barriga, referindo-se à grande largura do corpo do animal. A reconstrução do esqueleto que acompanha a descrição de 1908 restaurou as partes ausentes de uma forma semelhante aos stegosaurus, e Brown comparou o resultado ao extinto mamífero blindado Glyptodon. Em contraste com as representações modernas, a reconstrução semelhante a um estegossauro de Brown mostrou membros dianteiros robustos, costas fortemente arqueadas, uma pelve com pontas projetando-se para a frente do ilho e do pubis, bem como uma cauda curta e inclinada sem uma clava de cauda, que era desconhecida na época. Brown também reconstruiu as placas da armadura em fileiras paralelas descendo nas costas. Esse arranjo era puramente hipotético. A reconstrução de Brown tornou-se altamente influente, e as restaurações do animal baseadas em seu diagrama foram publicadas ainda na década de 1980 em uma revisão de 1908 da descrição do Ankylosaurus de Brown. O paleontólogo americano Samuel Wendell Williston criticou a reconstrução do esqueleto como sendo baseada em poucos vestígios e afirmou que o Ankylosaurus era apenas um sinônimo do gênero Stegopelta, que Williston havia nomeado em 1905. Williston também afirmou que uma reconstrução do esqueleto do Polacanthus, pelo paleontólogo húngaro Franz Noxa, era um exemplo melhor de como os anquilossauros teriam aparecido em vida. A afirmação de sinonímia não foi aceita por outros pesquisadores, e os dois gêneros agora são considerados distintos. Brown coletou 77 osteodermos enquanto escavavam o espécime de tiranossauro na formação Lance de Wyoming em 1900. Ele mencionou esses osteodermos, espécime em 5866, em sua descrição do anquilossauro, mas pensou que pertenciam ao tiranossauro que estava escavando. O paleontólogo Henry Fitzgerald Osborn também expressou essa opinião quando descreveu o espécime de Tyrannosaurus como gênero, então o sinônimo do mesmo, Dinosaurus, em 1905. Exames mais recentes mostraram que eles são semelhantes aos do Ankylosaurus. Parece que Brown os comparou com alguns osteodermos do Euplocephalo, que haviam sido erroneamente catalogados como pertencentes ao anquilossauro no Museu Americano de História Natural. Em 1910, outra expedição liderada por Brown descobriu um espécime de Ankylosaurus, em 5214, na formação Scullard perto do rio Red Deer em Alberta, Canadá. Este espécime incluía um crânio completo, mandíbulas, o primeiro e único clube da cauda conhecido deste gênero, bem como costelas, vértebras, ossos dos membros e armadura.
Em 1947, os coletores de fósseis americanos Charles M. Sternberg e Potter Chamney coletaram um crânio e uma mandíbula, espécime CMN 8880, anteriormente NMC 8880, 1 km ao norte de onde o espécime de 1910 foi encontrado. Este é o maior crânio conhecido do Ankylosaurus, mas está danificado em alguns lugares. Uma seção de vértebras caudais, espécime CCMV03, foi descoberta na década de 1960 na drenagem do rio Poveder, Montana, parte da formação Rio Creek. Além desses 5 espécimes incompletos, muitos outros osteodermos e dentes isolados foram encontrados. Em 1990, o paleontólogo americano Walter P. Combs apontou que os dentes de 2 crânios atribuídos ao A. magniventris diferiam daqueles do espécime holótipo em alguns detalhes, e embora ele expressasse uma tentação atenciosa de nomear uma nova espécie de anquilossauro para esses, ele se absteve de fazê-lo, pois a gama de variação das espécies não estava completamente documentada. Ele também levantou a possibilidade de que os 2 dentes associados ao holótipo do espécime talvez não pertencessem a ele, visto que foram encontrados em matriz dentro das câmaras nasais. O paleontólogo americano Kenneth Carpenter aceitou os dentes como pertencentes à magniventris em 2004, e que todos os espécimes pertenciam à mesma espécie, observando que os dentes de outros anquilossauros são altamente variáveis. A maioria dos espécimes de anquilossauros conhecidos não foram descritos cientificamente em detalhes, embora vários paleontólogos planejassem fazê-lo até Carpenter redescrever o gênero em 2004. Carpenter observou que o Ankylosaurus se tornou o membro arquetípico de seu grupo, e o dinossauro do grupo mais conhecido na cultura popular, talvez devido a uma reconstrução em tamanho real do animal apresentado na Feira Mundial de 1964 na cidade de Nova York. Essa escultura, bem como um mural de 1947 do artista americano Rudolph Zallinger The Age of Reptiles e outras representações populares posteriores, mostraram o Ankylosaurus com uma clava na cauda, seguindo a primeira descoberta desta parte do corpo do animal em 1910. Apesar de sua familiaridade, é conhecido por muito menos vestígios do que seus parentes mais próximos. Em 2017, os paleontólogos canadenses Victoria M. Arbor e Jordan Malone redescreveram o gênero à luz das novas descobertas de anquilossauros, incluindo elementos do holótipo que não haviam sido mencionados anteriormente na literatura, como partes do crânio e do colo do útero meias argolas. Eles concluíram que, embora o anquilossauro seja icônico e o membro mais conhecido de seu grupo, era bizarro em comparação com anquilossauros aparentados e, portanto, não representativo do grupo. Muitas representações populares tradicionais mostram o anquilosaurus em uma postura agachada e com uma enorme clava de cauda sendo arrastada pelo chão. As reconstruções modernas mostram o animal como uma postura mais ereta dos membros e com a cauda fora do chão. Da mesma forma, grandes espinhos que se projetam lateralmente do corpo, semelhantes aos dos anquilossauros e nodossaurídeos, estão presentes em muitas representações tradicionais, mas não são conhecidos do próprio Ankylosaurus. A armadura deste foi frequentemente confundida com a do Edmontonia, anteriormente conhecida como Palaeoacincus. Além do Ankylosaurus ser retratado com pontas, Edmontonia também foi retratado com uma clava de cauda semelhante ao Ankylosaurus, uma característica que os nodossauros não tinham, incluindo em um mural do artista americano Charles R. Knigget de 1930. Paleoecologia. Os fósseis encontrados de anquilossauro datavam do fim do período Cretáceo, o que coloca o anquilossauro como um dos últimos dinossauros a existir antes da extinção do Cretáceo Paleógeno. Acredita-se que tenha surgido há cerca de 67 milhões de anos. Mr. Vice President, since the question